no livro de Juízes. Glórias ao Senhor. Falei para minha esposa, eu vou diminuir a mensagem pela metade. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 21. Esperar todos acharem. É um livro muito pouco frequentado, é um livro muito pouco lido. E eu falo, eu gosto de ministrar palavras, mensagens que são poucas ministradas, para que as mensagens possam ser, nas escrituras, todas são a palavra de Deus, mas tem umas em particular que para os dias que nós estamos vivendo, ela cai certinho, como uma engrenagem. Amém? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 21, está escrito assim: Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e colocaram ele moer no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como antes, como se tivesse sido rapado. Pode se sentar. Glórias e louvado seja o Senhor. Esta palavra, essa mensagem, eu ministrei ela uma vez. Eu gostaria de ministrar novamente, porque diz que a boa mensagem ela é boa depois que você prega ela depois de 50 ou 60 vezes. Então é a segunda vez. Eu creio que ainda tem mais como eu ministrar essa mensagem. Aqui, quando falo livro de Juízes, vamos falar da história de um homem por nome de Sansão. Sansão, o nome dele significa pequeno sol, ou pequena luz do amanhã. Sansão, como todos conhecem, quem conhece a história de Sansão, levanta a mão. Se eu perguntar, vocês conhecem bem mesmo? Eu gostaria de dar uma pincelada para que vocês entendam essa história. Sansão foi um homem escolhido Deus no ventre da sua mãe. Mas acontece que quando as pessoas começam a crescer, eles começam a querer tirar o foco daquilo que eles foram aprendendo. O livro de Juízes fala que Sansão foi o 12º juiz de Israel, e ele foi escolhido para fazer a diferença no seu tempo, assim como nós fomos nascidos para fazer a diferença no nosso tempo, no tempo em que vivemos. Fomos nascidos no tempo certo, na hora certa e na data certa para fazer a diferença no reino de Deus. O que eu acho interessante, no capítulo que eu acabei de mencionar agora, fala que Sansão foi preso, fala que Sansão raparam a sua cabeça, e fala que ele foi cego. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu não sei se vocês já viram aqueles pássaros quando eles são criados para cantar. Quando eles nascem, eles é colocado numa câmara onde não tem luz do sol, e quando eles vão para uma competição de canto, eles estão no escuro. Mas acontece que quando tira a escuridão daqueles pássaros, eles começam a cantar como nunca tivesse cantado. Às vezes eu e você temos que passar por uma escuridão, às vezes eu e você temos que passar por dificuldades e lutas, um mundo preto, um mundo negro na nossa vida, para que possamos abrir os olhos para Cristo e ver o brilho que Cristo tem na nossa vida. Por isso eu e você, às vezes estamos passando por momentos tristes, momentos encabuloso ou até mesmo macabro nas nossas vidas, mas nós temos que encontrar a luz que chama Cristo. A venda da escuridão se chama mundo, mas a luz que transmite na nossa vida, na nossa caminhada, é a luz de Cristo. E fala que também raparam o cabelo de Sansão, mas um detalhe que existe nesse versículo: raparam o cabelo de Sansão, mas a raiz do cabelo foi cortada. Mesmo que eu e você fomos lapidados com o tempo, mesmo que eu e você fomos destragados com o tempo, com as pancadas que o mundo nos dá, as nossas raízes ainda estão pronta para nascer e se transformar em algo novo novamente. E nós estamos no lugar certo, aonde Deus nos colocou, para que possamos ser homens e mulheres usados por Deus. Eu gostaria de falar 3 erros que Sansão cometeu na sua vida, que nós como obreiro, nós como os líderes, nós não temos que cometer no começo da nossa caminhada e até o final da nossa vida. O primeiro erro de Sansão que ele cometeu foi se apaixonar
por uma mulher que não era da sua linhagem, não era da sua tribo. A história conta no livro de Juízes, começando do 13, vai até o 16, fala que Sansão, ele andando diante os lugares dos filisteus, fala que ali ele encontra uma mulher dos filisteus, na cidade de Tímete. Passando, ele pega e se apaixona por aquela mulher, e de repente ele fala: pai, eu encontrei uma mulher que não é da nossa linhagem, mas os meus olhos se apaixonaram por ela. E o seu pai pega e chega para ele e fala: meu filho, por um acaso na igreja, na nossa tribo, não tem pessoas que você possa se casar? Mas ele pega e fala: aquela mulher agradou os meus olhos. O primeiro erro de Sansão foi desobedecer a palavra de Deus. E como o Êxodo nos ensina, porque Sansão começou a perder o foco de Cristo, ele começou a crescer, ele começou a tomar decisões que não eram decisões dele. Todos nós sabemos que os patriarcas ensinavam seus filhos nos caminhos que devem andar, porque o primeiro mandamento que Sansão deveria obedecer era a palavra de Deus, os princípios que o seu pai tinha que colocar na família de cada um. O primeiro erro de Sansão que ele comete foi desobedecer a palavra de Deus. Mas o segundo erro de Sansão foi desobedecer aos seus pais, porque no 5º mandamento fala: honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias. Ele começa a se perder por aí, desobedecer a Deus, e depois ele desobedece o seu pai e a sua mãe. E o terceiro erro de Sansão fala que quando ele foi para Tímete, o cara casar com aquela mulher, fala que apareceu um leão no meio do caminho, e fala que Sansão pega aquele leão e rasga ele de cima a baixo. Mas fala que quando ele está voltando, ele coloca o leão num lugar separado, na beira do caminho, num lugar escondido. Mas fala que ele se desvia do caminho e vai ver o leão que ele tinha matado. Mas acontece o seguinte: o pecado, quando você se desvia do caminho, o pecado às vezes ele apresenta para nós algo interessante, algo que pode nos tirar da presença e dos caminhos do Senhor. Fala que quando Sansão vai ver aquele leão, fala que lá tem favos de mel, e aqueles favos de mel, Sansão pega o favo de mel que estava na carcaça do leão e entrega, e vai no meio do caminho e entrega para o seu pai. E o seu pai pergunta: Sansão, aonde você encontrou esse mel? E ele mente para o seu pai. E ele pega e fala: pai, o que importa é o sabor que o mel vai nos transmitir. Hoje o pecado, ele aparentemente ele pode ser doce, mas ele vem de carcaça daquilo que morreu. O mel aparentemente pode ser algo para saciar a sua fome, mas o pecado ele nos revela, ele nos mostra algo que pode nos tirar da presença do Senhor. Quarto erro de Sansão foi o orgulho. Ele diz para aqueles homens, para aquelas pessoas que ele tinha feito uma aposta com eles, de que se eles adivinhassem o seu enigma, eles receberiam 30 mudas de roupas. E o que eu acho interessante, que passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a sua esposa, que foi dada ao casamento para ele, ela começa a iludir Sansão. Sansão, diga-me o seu enigma, para que nós possamos decifrar, porque eu quero saber o enigma. E Sansão fala: eu não falei o meu segredo nem para o meu pai, nem para minha mãe, só Deus que sabe do meu enigma. Como eu direi para você o enigma, aquilo que eu fiz, que está em oculto e as pessoas não podem saber? Mas de tanto aquela mulher amolar Sansão, ele pega e conta o enigma. E chega no 6º dia, era no 7º dia, os homens com cara de sacate chegam para Sansão e falam: Sansão, descobrimos o seu enigma. E Sansão fica assustado: mas como assim? Como você sabe o meu enigma? Não disse para ninguém. Ele pega e fala assim: vocês persuadiram a minha esposa, porque ela contou o meu enigma para vocês. Aí os homens, rindo e zombando de Sansão, pega e fala assim: Sansão, o que é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Automaticamente, quando nós desviamos do caminho, as pessoas descobrem o nosso erro. E Sansão teve que matar pessoas inocentes. Fala que eles desceram até um lugar próximo, as Acaloítas, para matar 30 homens e pegar as roupas e pagar a aposta que ele tinha feito para aqueles homens que ele tinha perdido.
Acho interessante que quando você começa a descobrir que o orgulho nos torna tão parecido com o diabo, Sansão, ele perdeu o seu inimigo, porque nada oculto não venha a ser revelado. E o que eu acho interessante é que Davi, quando ele está sentado no trono, chega o profeta Natan diante de Davi e fala: Davi, vim falar algo com você. E Davi, sentado no trono, diz: pode falar, Natan, o que tem acontecido? Aí ele fala uma parábola. Fala uma parábola para Davi. Davi, tem um homem que tem muitas ovelhas, e tem um homem que tem uma ovelha só. E o homem rico mata a ovelha daquele único homem e come a ovelha daquele homem. E Davi arrogantemente disse: esse homem é digno de morte. E de repente Natan, o profeta, pega e fala para ele: Davi, esse homem é você. Você tem tantas mulheres, você tem todo o dinheiro, você tem muitos reinos, você tem tantas coisas, mas acontece, Davi, que você matou o seu único homem, o homem de confiança, e depois pegou a mulher dele e ficou com ela, que é Betseba. Você matou Urias. E conta a história, relata a história de que Davi cai de joelho. Mas o profeta: seu pecado está perdoado, Davi, mas a maldição virá sobre a sua vida. E aí conta a história mais para frente que o seu filho estrupa a sua irmã, e o outro filho, Aminon, pega e mata seu irmão e foge. Mas com o tempo Aminon volta para o reinado de Davi, toma o reino de Davi, e pega as mulheres de Davi, coloca a cama diante do telhado e começa a ter relação sexual, para que toda Israel vê o que ele fez. O pecado, às vezes, na nossa vida começa a vir com consequência no passar do tempo. Eu e você temos que fazer igual Sansão fez: se desviar do orgulho que aprisionava ele. A sua visão de pregar a palavra, a sua visão de querer ser uma pessoa escolhida pelo Senhor. Todas as vezes quando eu e você nos encontramos, assim como foi falado: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sansão, ele entregou o seu coração para aquela mulher que ele realmente estava brincando. Mas conta a história que Sansão foi moer na onde tinha jumento, aonde tinha boi. Eles colocaram Sansão para ser burro de carga, ou seja, zombaram daquele homem que matava pessoas e levava o nome do Senhor. O diabo hoje ele quer aprisionar a minha e a sua vida no pecado que às vezes nós escondemos debaixo do tapete, achando que ninguém pode descobrir aquilo que está em oculto no nosso coração. Sansão foi colocado no templo de Dagon, aonde reuniu todos os homens naquele lugar, todos os príncipes, todos os reis, todas as pessoas que estavam naquele lugar, estavam lá falando e zombando. Aquele não é Sansão, o crente? Sansão não é aquele que falava que servia a Deus, mas agora ele está sem cabelo, agora ele não tem mais força. Muitas pessoas olham para mim e olham para você, falando: eu e você não temos mais força. Mas Deus olha lá dos céus e olha e fala assim: ainda raparam os seus cabelos, ainda tiraram força dele. Mas quando eu e você viemos para a igreja, colocamos a bateria para recarregar, aonde colocamos a nossa planta dos nossos pés, Deus ainda pode usar homens e mulheres que, mesmo fraco, mesmo ainda com o cabelo cortado, mesmo que a nudez exposta, Deus ainda, quando nós renunciamos o pecado, Ele ainda pode nos usar para pagar e falar para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Mesmo que eu esteja fraco, mesmo que eu estou indo na igreja, menos que eu estou indo poucas vezes na igreja, Deus ainda pode me dar força e sustentar a minha fé. Mas para isso eu tenho que renunciar aquilo que me afasta da presença do Senhor. Todas as vezes quando nós nos afastamos daquilo que é precioso, daquilo que é bom, o diabo sempre vai colocar um prato de mel para saciar a sua fome. Todas as vezes quando relata nas escrituras sagradas, fala de mel e gafanhoto. João Batista se alimentava dessas duas naturezas. Mel, todas as vezes que é contextualizado nas escrituras sagradas, mel fala de probabilidade, fala de bênção, fala de prosperidade.
Mas por que em Sansão o mel estava na carcaça de um leão? Sansão poderia comer o mel, mas tem hora que o pecado apresenta para você doce, para que você possa se misturar com aquilo que está em estado de putrefação, carniça. O diabo nunca vai te entregar algo ruim na sua vida, sempre vai entregar algo com aquilo que é do céu. João Batista se alimentava com mel silvestre. E fala que gafanhoto fala de destruição, gafanhoto fala daquilo que não presta, fala de impossibilidade de você conseguir aquilo, porque o gafanhoto veio para destruir, mas o mel de Deus veio para proporcionar para a sua vida bênçãos maior. Jesus se alimentou quando ele estava na cruz do Calvário. Ele ofereceu, as pessoas ofereceram fel para Jesus, mas ele não recuou. Mesmo na dificuldade, Jesus ainda ele fazia presente naquele lugar para oferecer para você. Devolva cristocentricamente um prato de mel para aquelas pessoas, para ver o que você tem para oferecer. A história de Sansão foi como a minha e a sua vida outra hora, quando nós não conhecemos a Cristo. Assim como o Thales estava dando testemunho aqui, ele precisou simplesmente de uma palavra para mudar a vida dele. Assim como jovens que estão aqui, se vocês forem conhecer a vida de cada um, vocês vão ver que eles têm muito a oferecer para a igreja. Às vezes o anônimo prega até melhor do que nós que estamos aqui em cima, porque eles têm algo a oferecer que só Ele, Deus, conhece. São as armas que Deus tem preparado, estão preparando aí embaixo, para que chegar um dia, vocês serão instrumentos usados por aquilo que Deus fez na sua vida. Nada mais do que um testemunho para mudar a história daquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra que sai dentro de você. Assim como eu citei aquelas pessoas anônimas, que não tinham nome, mas fizeram a história. Mesmo que essa palavra seja para uma pessoa, eu sairei daqui satisfeito. Sansão foi escolhido dentro do ventre da sua mãe, mas na medida que ele foi crescendo, ele foi se desviando do mal, foi se desviando para o mal, foi se desviando dos princípios de Deus, foi se desviando dos princípios do seu pai, começou a controlar a sua vida como se nada tivesse acontecendo, começou a crescer orgulho dentro do seu coração, ele começou a tomar decisões que não eram decisões de Deus, ele começou a ir para um lado que realmente não convinha. Mas no final da vida de Sansão, ele faz a sua última oração. Por que Sansão não orou quando ele começou a tomar decisões erradas? Mas agora, quando ele está no final da sua vida, ele vai orar. Ele começa a orar quando tudo já tinha perdido seus olhos, já tinha perdido seu pai, já tinha perdido sua mãe, tinha perdido a sua dignidade com Deus. Mas no seu último dia de vida, ele fala: Deus, a última oração que eu falo para o Senhor, por favor, que eu me vi Deus, e que o Senhor restaure minhas vistas, para que eu vingue desses homens, porque eles não estão zombando de mim, Deus, eles estão zombando do Senhor, porque o Deus daquela época era Dagon, Baal, Zebul, e aquela festa atuada a esse Deus, o nosso Deus, que era o Deus que Sansão servia, começou a ser zombado. E fala a história que Sansão coloca as mãos nas colunas que sustentam o templo. A última oração de Sansão: Deus, renova minha força como dando. Mesmo que hoje seja a sua última oração, peça ao Senhor: Deus, renova minha força como antes de quando eu aceitei Jesus. Renova minha força para que eu possa, através da sua palavra, Deus, conseguir vencer as adversidades e as dificuldades dessa terra. Porque a sua última oração é a oração que Deus vai ouvir. É a oração quando você acha que já não tem mais solução. É a oração quando você achar que a sua força já não tem mais. A sua última oração é a hora que você não está enxergando nada, mas Deus lá do céu está olhando para você e falando: é só você me clamar para que a minha força possa habitar na sua fraqueza. É isso que Deus está esperando de mim. É isso que Deus está esperando de você nesses dias, para que você ganhe força para reconhecer que o único capaz de te dar todas as forças nessa terra é a presença de Deus na sua vida, se desviando do pecado que vai te levar para o inferno.
Jesus está voltando nesses dias para alertar a igreja que vocês precisam de arrepimento. O arrepimento é algo mais importante que tem nessa terra. É tirar a soberba do coração. O orgulho que está maquinado no coração de alguns tem que ser tirado. Sansão nos ensina tantas coisas preciosas nesses dias, para que eu e você possamos todos os dias sentir essa presença. Quando achamos que temos, mas no final nós não temos a presença de Deus. Nós temos que ter um coração relacionado com aquilo que Deus pode nos dar. É admitirmos que somos fracos. É admitirmos que estamos na igreja buscando algo que pode mudar a minha vida e a sua vida. Por isso, a palavra de Deus nesses dias está sendo ministrada. O horário me espera. Foi meia hora de palavra. Gostaria de 15 minutos, mas eu sei que alguém ainda vai fazer almoço. Alguns ainda que estão aqui. Mas quando você tiver tempo, leia no livro de Juízes 13 ao 16. Eu tinha outra palavra no livro de Juízes. Eu falei para minha esposa, a parábola de Jotão, que as árvores saíram para pedir outras para governar sobre eles. Essa parábola ela conta algo interessante, de que as árvores saem para governar. Quem conhece a parábola? Alguns conhecem. Mas Deus levou para outra direção. E eu creio que essa palavra foi ministrada. Essa palavra eu tenho certeza que deve ter mudado o coração de alguns. Nós como crentes temos que ficar na posição que Deus nos colocou. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que cortaram o seu cabelo, mesmo que deixaram você nu, lembre-se de uma coisa: não cortaram as suas raízes. No livro de Jó fala, porque há esperança para uma árvore, porque se mesmo cortada, não morrerá, e não cessarão seus renovos. Ao cheiro das águas brotará e dará ramo como uma planta nova. Mesmo que tentaram ofuscar as suas vistas, mesmo que tentaram tampar a sua visão, lembre-se que a luz que devemos seguir é a luz de Cristo. Mesmo que arrancar a sua raiz, mesmo que cortar o seu cabelo, mesmo que podaram você, lembre-se que a raiz, quem dá o crescimento é a palavra. E a palavra hoje ela está aqui sendo falada nesse momento, para que eu e você possamos refletir e entender que a palavra de Deus ainda muda a história. Porque o que faz barulho é lata vazia. Lata cheia, quando você bate nela, ela não faz barulho. Cuidado com as profecias que vocês estão ouvindo com pessoas que não têm compromisso. Quando você bate numa lata vazia, ela faz barulho. Mas quando você bate numa lata cheia, ela só tem para oferecer aquilo que ela tem dentro. Mas quando a lata vazia faz barulho, ela não tem nada para te oferecer. E o que eu tenho para oferecer nesta manhã de hoje é a palavra, a lata cheia. Amém? E eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, e que essa palavra vai de encontro ao coração de vocês.